chamaste para caminhar na vida contigo. Sejam bem-vindos novamente à nossa pregação cristã. Paz. Paz é uma das coisas que todas as pessoas precisam, mas nem todas as recebem. Em João 14, no verso 27, Jesus disse: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe vossos corações, nem tenham medo. Dou-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nós falamos na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, nós falamos na Boa Nova da Bíblia Sagrada, a carta que Deus nos escreveu, e nós quando pregamos essa mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho, por muitas vezes as pessoas ficam confundidas, porque as pessoas ouvem uma mensagem, mas vivem outra maneira. E as pessoas nunca colocaram na sua mente, no seu coração, que estão a viver contra os ensinos de Jesus Cristo, contra a Palavra de Deus. E é por causa disso, quando Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz eu te a dou, não como o mundo te a dá, mas uma paz diferente que não vais entender, é porque nós não podemos imaginar a paz que Jesus está falando. Nós não podemos entender a paz do Senhor, a paz do nosso Pai, do nosso Deus. E nós nem sequer podemos sentir essa paz, porque nós nunca recebemos essa paz. Nós não entendemos qual é a melhor maneira que nós vamos receber a paz de Deus na nossa vida. E há uma só maneira. E a maneira em que nós vamos receber a paz de Deus na nossa vida é quando nós obedecemos à sua palavra. E é tanto importante em nós compartilhar, participar na pregação certa da palavra de Deus, em nós escutar e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, para receber esta paz, que é uma paz interna, que é uma paz para sempre. Em Filipenses 4, 7, diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Um bocadinho deste estudo bíblico sobre a paz, as sementes da paz, nós vamos a Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que ostentamos a paz. Tiago 3,18. O que é o fruto da justiça? É a própria justiça, a palavra fruto está aí para mostrar que a justiça nasce a partir de uma semente. E esta semente é a paz. O fruto, o resultado, o primeiro plantamento que nós fazemos depois de colher os frutos, e o próprio fruto já fornece da semente. Nós acolhemos o que plantamos. Se nós recebemos a paz de Cristo, a paz de Deus na nossa vida, nós tentamos sempre em semear essa paz pelos nossos irmãos e irmãs, pelo próximo. Nós tentamos em semear a semente que um dia mais tarde será o fruto. Um pai ou uma mãe semeia sementes na sua casa para os seus filhos. E por muitas vezes, dependendo da semente que nós semeamos, ainda leva algum tempo para crescer. Se nós plantássemos uma árvore de fruta, nós íamos ter que esperar por algum tempo para que aquela
a árvore pudesse produzir a fruta. Nós temos que ter a paciência, nós temos que esperar por o tempo certo. Um pai e uma boa mãe que semeia sementes na sua casa para os seus filhos, por muitas vezes nós não podemos ver o fruto daquela semente por alguns anos. Nós tentamos semear sementes na nossa casa, na nossa família, aos nossos filhos, mas para o resultado que nós estamos vendo dos nossos filhos, o fruto não é fruto justo, não é da justiça. Parece que é uma coisa completamente separada da semente que nós semeamos. E será por algum tempo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos em crianças e que ainda um dia mais tarde eles se afastem do nosso ensinamento, eles vão voltar um dia. E é nesse dia em que nós vamos ver o fruto. Vai ser nesse dia que a semente vai produzir o fruto que nós semeamos. A Bíblia fala na paz. Jesus Cristo veio semear paz. Jesus Cristo disse, eu dou-lhes a paz. A minha paz eu te dou. Nós temos em nós, quando nós recebemos, nós temos a paz de Cristo. A mesma paz que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo. Nós também somos herdeiros dessa paz. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Basta que se nós nunca recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nada disto vai trabalhar para a nossa vida. E é por causa disso que é muito importante, porque muitas vezes nós falamos, e eu digo, e pessoas às vezes ficam em confusão ou ficam rejeitadas para, e não pensam que a verdade de Deus conta. Nós pensamos que qualquer coisa que nós acreditamos, qualquer coisa tem valor para Deus, porque isso é da maneira em que nós acreditamos. Jesus Cristo não veio ao mundo para que a gente vivesse numa crença humana, para que a gente fosse transformados por uma crença divina, para que nós pudéssemos plantar, semear a boa semente da paz e do amor. E isso é a falta de muito povo que se faz cristão, em semear a semente da paz por todos os lados que eles andam. E é isso que nós temos que falar hoje. Tiago está dizendo que a justiça é fruto de semente e aqueles que semeiam, que plantam, somos nós. E isso nos ensina que podemos fazer justiça e plantamento de fé, de paz. Em outras palavras, aquele que pretende fazer justiça com ira, raiva, vingança e outras coisas, está totalmente fora dos ensinos bíblicos, dos ensinos da palavra de Deus, pois o cristão só precisa plantar a paz e esperar para colher o fruto que é a justiça. Nós vamos pelo mundo fora plantando, semeando a paz, pessoas nos vão rejeitando, pessoas nos vão falando mal de nós, pessoas nos atacam, pessoas não concordam, não acreditam em nós. E nós, por muitas vezes, como povo cristão, a gente se dá por quebrado. Mas não, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós continuamos a lutar e a semear a paz. Porque como diz em Tiago, o cristão só precisa plantar a paz e esperar para colher o fruto que é a justiça. E quando nós chegarmos ao outro lado, quando nós chegarmos ao outro mundo, quando nós chegarmos ao dia do julgamento, nós vamos acolher a justiça pela paz que nós semeamos. Não é pela fruta que as pessoas aceitam ou não aceitam. As palavras de Deus são pregadas como semente espalhada. Jesus Cristo diz num dos lugares na Bíblia que o semeador saiu de casa e foi semeando sementes. Umas caiu em terra boa, outras em terra brava, outras em rochedo, e o sol queimou. Naquela terra brava da monda que começou a crescer e matou a semente. Mas aquela que caiu na terra boa, ela produziu fruto. E Jesus estava falando, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos a verdade do Evangelho,
É a mesma coisa como aquele semeador. Nós estamos semeando a palavra de Deus por diferentes pessoas, mas nem todas as pessoas vão aceitar, nem todas as pessoas vão acolher. Mas o que Tiago diz é: mas vai chegar o tempo da justiça. E aí é que é o dia do julgamento. E aí é que nós vamos ter que pagar pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. E se nós não receber a palavra de Deus, que é a paz de Deus, a palavra de Deus que é a salvação interna, a palavra de Deus que é a palavra interna, a palavra para sempre, vai haver o julgamento, vai haver justiça e todos nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando Jesus disse: eu dou-vos a minha paz, Jesus estava falando com todos, porque Jesus dá a sua paz para todos aqueles que a recebem. Mas se nós não a receber, nós seremos condenados por não acreditar na paz, na palavra e na oferta que Deus fez ao mundo, o seu Filho Jesus Cristo. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz e não voltará para vós. Em Lucas 10, 6. É interessante este ensino, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, que é para toda a gente, mas aqueles que não aceitam a palavra de Deus, aqueles que não a recebem no seu coração, a palavra de Deus não morre na pessoa. A palavra de Deus, como diz em Lucas 6, ela voltará para vós. Ela voltará para mim, para que eu possa continuar a semear esta semente de paz, da palavra de Deus, para outras pessoas que a recebam. Nós não perdemos a palavra de Deus, nós não queremos perder a semente da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, para aqueles que a recebem fica, as que não recebem volta para trás, para que seja continuada a semear sobre outras pessoas. E Tiago nos ensina que nós somos os semeadores e nós devemos compartilhar e nós estamos plantando, semeando essas sementes. E as sementes da paz irão dar fruto de justiça. E aqui é que as palavras mais importantes do sermão de hoje. É porque nós, se semearmos, e nós vamos acolher o que nós semeamos. Tiago está a dizer que o que nós semear e o que nós plantar é o que nós vamos acolher quando nós chegarmos ao dia de julgamento, da justiça. Tiago quer dizer: Deus não te vai castigar. Muitas pessoas dizem: Deus é bom pai, Deus não castiga. E isto é verdade, Deus é bom pai, Deus não castiga. A Bíblia diz isso em muita parte. Mas o que significa és condenado pela tua escolha própria, em escolher e não acreditar no Filho de Deus, Jesus Cristo, em não aceitar Jesus Cristo. Mas podes dizer: eu aceitei Jesus Cristo. Se não obedeces aos ensinos de Jesus Cristo, tu nunca aceitaste Jesus Cristo. Podes dizer que sim, mas a verdade é que nós temos que obedecer. Se nós voltar para trás, e se nós for ver a vivência e a relação que Deus tinha com Adão e Eva, está escrito que Jesus prometeu e deu tudo a Adão e Eva, o do jardim menos uma planta, nós todos sabemos essa história. Também está escrito que Deus, pela sombra da tarde, saía ao jardim e passeava e conversava com Adão e Eva. Imagina essa relação. Em nós sair para o jardim e em nós ter o nosso Pai do céu junto a nós, falando com nós. E nós ter essa grande amizade com Deus, mas por causa da desobediência, nós ficamos completamente separados.
e uma separação tanto firme e tanto grande, que por intermeio do Evangelho de Jesus Cristo nós podemos aprender que nós voltamos a ter relação com Deus por intermeio de Jesus Cristo. Mas se nós continuarmos a ler no Velho Testamento, que Deus enviou tantos profetas ao mundo para mostrar o caminho para Deus, para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas mudassem de ideia, para que as pessoas vivessem diferente. E nunca conseguiu. E Deus, com o amor que tinha para nós, Deus desceu do céu à terra. Encarnado no seio de Virgem Maria, se fez homem para nos mostrar o caminho do céu, para nos mostrar o amor que Deus tinha por todos nós. E Jesus Cristo, como nós sabemos, foi à cruz, morreu, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Mas mesmo assim, além de nós ouvir essas palavras, mesmo assim nós não recebemos a verdade de Cristo. Nós estamos tão preocupados com as coisas do lado, com os atalhos, com outros deuses, com outros ensinos, com outras tradições, com outras religiões, com muitas coisas que a gente se afasta dessa verdade, desse Cristo, deste Senhor e Salvador. E nós não o recebemos, nós não aceitamos. E como Adão e Eva ficou separado de Deus por causa da desobediência, nós, se não obedecermos a Deus, ainda hoje nós estamos separados de Deus, porque nós não obedecemos ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo nos pediu duas coisas. E sem essas duas coisas nós não podíamos entrar no reino dos céus. E é um exemplo bastante claro, porque Jesus disse: amai o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo, que é comparável e com a mesma importância, temos que cumprir com os dois: ama o teu próximo como te amas a ti. Quando Jesus colocou esses dois mandamentos na nossa vida, Jesus colocou-lo em duas condições. E por muitas vezes nós não ouvimos esses ensinos, porque isto são ensinos que não são confortáveis, são ensinos que não dão assim grande, que se possa dizer, conforto ou alegria. Mas a importância daqueles dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, em duas condições Jesus nos mostra que sem eu, Jesus disse, sem me receberes como Senhor e Salvador, tu nunca consegues a cumprir estes dois mandamentos. Tu nunca vais amar a Deus sobre todas as coisas. Tu vais amar o teu amigo, tu vais amar o teu irmão, tu vais amar o teu pai, tu vais amar a tua mãe, tu vais amar o teu este, tu vais amar aquele, tu vais servir a este, tu vais servir àquele, mas Deus será nunca o primeiro lugar. E amar o próximo como a ti mesmo, nunca consegues a fazer isso pelas tuas forças próprias. Mas há uma outra condição que Jesus se ofereceu. E se nós temos a paz de Deus, se nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, se nós temos a paz e o amor de Cristo em nós, que é o Espírito Santo, nós podemos fazer. Nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas. E nós podemos amar o próximo. É a diferença em ser cristão e em ser religioso. Um cristão nunca celebra a última ceia do Senhor, a não ser que a sua consciência esteja limpa, o seu coração esteja puro, justo, que não tenha nem ódio, que não tenha nem sequer o pensamento em não perdoar alguém, em fazer mal a alguém. Enquanto nós não queremos o melhor para o próximo, como nós desejamos para nós, nós nunca recebemos
a paz de Deus. Nós vivemos numa onda rigorosa da vida. Nós vivemos nos ventos, nos temporais. Nós vivemos sem Jesus Cristo na nossa lancha da vida. Nós vivemos sem socorro, nós vivemos sem confiança, sem esperança, sem fé. E nós vivemos sem salvação. E é isto que Tiago nos está falando. E Tiago está pondo mais a importância na justiça de qualquer outra coisa. Porque a justiça é a coisa mais rigorosa que nós vamos receber depois de nós sair deste corpo, depois de nós sair deste mundo, depois de nós sair desta vida. E o julgamento é para todos. Não é só para os crentes. E não é só para os descrentes. Por causa disso é que Jesus disse: todo o joelho dobrará e toda a língua confessará que Deus, que Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador. Mas também na mesma Bíblia diz: se nós não fizer aqui, que será tarde. Será tarde. E por isso Jesus diz na outra passagem bíblica que alguns vão bater à porta da justiça e da salvação. E Jesus Cristo vai dizer: eu não te conheço, retira-te daqui, eu não te conheço. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo aqui como Senhor e Salvador, quando nós chegarmos o dia da justiça, nós teremos o nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso lado, com as portas abertas do céu, dizendo ao Pai: Pai, este ou esta é um de nós. Eles acreditaram em Ti, eles acreditaram no Teu Filho, e nós entraremos pela porta de salvação, pelo reino do céu, pelas portas do céu, para a vida eterna. Mas o mesmo Jesus que nos ensina, esses ensinos também ensina, se nós não o receber como Senhor e Salvador, e nós chegaremos à porta do céu, nós batemos à porta do céu e Jesus vai dizer ao Pai: eu não conheço este ou esta, retira-te daqui. A Bíblia ainda acrescenta e diz: mas não sabes que eu ia à igreja, não sabes que eu falava no teu nome? E Jesus novamente vai dizer: eu não te conheço, retira-te daqui. E nesse dia da justiça que Tiago está falando, será nesse dia que nós seremos enviados ao inferno. E é por causa disso que hoje em dia as igrejas de Deus, lugares chamados a igreja, que a igreja é o povo, mas os lugares chamados a igreja não falam no inferno, não falam na justiça, e falam que todos nós somos filhos de Deus. Mas de verdade nós se tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para mais informação podes ler em 1 João, verso 12. O que é que diz? Para todos aqueles que creram nele e no seu nome, ele, Jesus Cristo, lhes deu o poder em se tornar filhos de Deus. Em Mateus 5:9, feliz, bem-sucedido é aquele que tem a paz e compartilha dessa paz. Como pode um cristão não ter paz? A única resposta possível é que este cristão não recebeu a paz que vem de Deus e como fazer e para receber. Conforme a Bíblia diz, os ímpios não têm paz, não há paz para os ímpios. Diz o meu Deus em Isaías 57:21. Não há paz para os crentes não têm a paz de Deus. Mas para aqueles que seguem a Cristo, e a palavra diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não a vos dou como o mundo as dá, não turbe o vosso coração, nem tenha medo. João 14:27. Significa que a semente que nós semear hoje é o que vamos acolher amanhã. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e Espírito Santo.
Eu quero-vos dizer o que diz em Romanos 14, 17. Porque nós aprendemos muitos ensinos que são falsos. Há pessoas que ensinam a tomar Nosso Senhor, nós tomamos Nosso Senhor, nós recebemos Nosso Senhor. Isso é uma coisa falsa. A última ceia de Cristo era para ser uma lembrança, para que nós se lembrar, nós recordar do seu sacrifício na cruz. Mas aqui em Romanos 14, 7 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É quando nós temos a paz de Deus, nós temos alegria, mesmo em situação bastante difícil, de doença, de problemas, de morte. Mas mesmo assim, nós temos essa paz do Senhor. E quando a justiça de Deus é feita, Jesus é conhecido e glorificado, porque Ele é a justiça de Deus em pessoa, morrendo por nós. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo um testemunho da lei e dos profetas, como diz em Romanos 3, 21. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 30. Assim sendo, aquele que não tem paz poderá encontrar em Jesus Cristo, e depois de receber a paz poderá compartilhar com os outros, sendo uma imediatador de Cristo, fazendo com que Cristo cresça enquanto você se diminui. Nós queremos que Deus seja grande na nossa vida. Eu quero que Deus seja grande na tua vida. Eu não quero que vocês sigam a mim, ao homem do mundo. Eu quero que vocês sigam a Cristo, a sua verdade, a sua palavra, os seus ensinos. E por isso nós aqui tentamos ensinar os ensinos de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com a glória de Deus, para que Deus seja glorificado entre nós. E nós o convidamos para poder nos ouvir, vir ao nosso lugar em Stoughton e compartilhar com o nosso serviço, com o nosso ministério e ajudar a quem necessita, visitar os doentes, os enfermos e espalhar a boa nova da palavra de Deus, a semente da paz, para dar alegria a quem não tem alegria. Para todos, irmãos e irmãs em Cristo, eu agradeço-me em ter escutado e convido para que vós possamos entrar no meu Facebook e veja, eu estou a fazer Facebook Live às terças-feiras às 7 horas e às sextas-feiras às 7 horas da noite, ou domingo em inglês às 11 horas da manhã, e é no António Freitas Pastor Facebook. Estão todos convidados. Também, se quiserem, para casamentos ou funerais ou qualquer coisa de celebração, nós fazemos tudo. Nós temos uma igreja completa aqui no mundo com todos os documentos. E até à próxima. Deus os abençoe e Deus sempre os acompanhe. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só me